Fala aí, galera. Joia? Voltando aqui para mais um vídeo. Depois de uns dias aí, né? Uns dias sumidos. Eu ando trabalhando muito ultimamente e eu tô com pouco tempo para dar andamento aqui no projeto. Mas enfim, já tô aqui na parte do projeto e com o nosso arquivo de texto projeto, que tem o nosso checklist do que a gente tem que fazer. E a gente já vai dar um check aqui no login, porque a tela de login sim já está feita, né? Falta criar o sistema de validação de e-mail. Não está totalmente completa, porque eu quero fazer mais uma telinha, que vai ser a tela de confirmação de código, de confirmação de e-mail. Porém, ela a gente vai criar depois que a gente criar o código que irá enviar os e-mails. Bom, o tema do vídeo é esse. Nós vamos criar um código que ele vai fazer o envio do código de confirmação via e-mail do Google, no caso via Gmail, para os usuários. Eu vou entrar aqui no nosso projeto, vou fechar aqui, vou dar um ESC, vou vir aqui na aba de desenvolvedor e Visual Basic. Vou entrando aqui no meu Visual Basic Editor. Eu vou usar essa própria área aqui de funções, né, que é um módulo de funções que está criado, que eu criei no vídeo de fazer a confirmação, de fazer a validação do cadastro, né? Eu fiz um e-mail válido aqui usando regex. Então a gente vai criar o nosso código usando uma biblioteca chamado Microsoft, deixa eu procurar ela aqui, Microsoft CDO for Windows 2020 Library, essa aqui. Primeiramente, a gente tem duas opções de fazer esse código. Usando a biblioteca, que inicialmente é o que eu vou fazer, porque quando a gente usa a biblioteca, a gente consegue listar as propriedades e métodos para a gente ficar mais fácil para fazer o código. Porém, quando o código estiver finalizado, a gente vai mudar ele para ter mais compatibilidade. A gente vai usar objetos, nós vamos transformar nossas bibliotecas, nossos objetos em objetos em si, nas variáveis objeto, e usar o create object para transformar aqueles objetos. Show? Primeiramente, tá, a gente vai criar a função. Não vou colocar parâmetros nelas primeiro. Eu vou deixar ela com uma function. Eu vou colocar aqui como enviar e-mail. Function enviar confirmação. Show? Ela não vai retornar nenhum valor e de princípio ela não vai ter nenhum parâmetro. Show de bola? Já que a gente já criou a gente já fez a referência à nossa biblioteca, a gente pode criar a nossa primeira variável. Din, eu vou colocar aqui como message. Vou, na verdade, assim. Não, assim não, né? SMG. A CDO. Eu poderia colocar o new. Porém eu vou deixar ele para fazer depois. Então vai ser um CDO message, que essa variável, ela em si vai ser a nossa mensagem. Eu vou criar uma outra que vai ser gconfig, só gconf na verdade, cdo.configuration. Show de bola. E a gente vai criar uma variável do tipo variante, que vai receber as nossas configurações que nós vamos usar no gconfig. Então, din gfields, vou colocar aqui como gfields mesmo, a variante, porque a gente vai usar nós vamos usar várias opções, né? Vários itens dentro dela. Show de bola. Eu vou criar uma variável de mensagem também. Eu vou só deixar esse G minúsculo aqui. E aqui tá faltando um E aqui, né? De fields, de campos. Show. Message as
Vou colocar mensagem mesmo. Mensagem. Eu vou dar um tab aqui para ficar tudo alinhado, porque eu gosto assim. A string. Show de bola? Setando as nossas variáveis, declarando elas, a gente já pode dar um set na nossa igual a new cdo.message. E aí a gente vai configurando, a gente vai setar a nossa outra também. gconf igual a new cdo.configuration. Show de bola? A gente criou e já setou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa nossa variável aqui e nós vamos setar ela também. Mas primeiro a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa definir um caminho padrão para a nossa configuração. Como a gente faz isso? A gente pega essa variável cdo.fields, ponto load, a gente usa o método load, e aí a gente vai usar o default, entendeu? A gente vai usar o caminho que é o default, que é o caminho padrão. Depois que a gente fazer isso, a gente já pode dar um set no nosso gfields, vai ser igual nosso gconfig.fields. Show de bola, a gente já setou o nosso gfields. Agora a gente precisa adicionar os itens que a gente quer configurar neles. Vou dar um if aqui para não precisar digitar muitas vezes o gfield, porque para ficar mais simples. And with, a gente vai dar um ponto item, a gente vai adicionar um item aqui. A princípio, todos eles vai ter esse esquema bem aqui, que é o http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration e barra. Padrão, a gente vai ter 7 desses aqui. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Show! E aqui no final a gente vai dar um update. Update. Show! Agora que a gente já tem os nossos campos, a gente precisa determinar o que eles são. O nosso primeiro item, ele vai ser o SMTP user SSL. Show de bola. A gente coloca ele igual a true. O que esse SSTP? O que o user SSL? Bom, ele habilita uma autenticação uma autenticação SSL, e a gente tem que deixar essa configuração porque ela vai ser importante para os outros campos embaixo. Beleza. Depois o nosso próximo campo é o SMTP Authenticate. E a gente coloca, a gente vai colocar igual a 1. A gente tem 3 opções nesse Authenticate. Eu vou colar aqui. Então a gente tem a opção sem autenticação, a opção de autenticação básica e a opção de autenticação NLTM. Bom, a gente vai usar a 1 aqui porque a gente está usando o user SSL. Então a gente vai usar a 1, entendeu? Autenticação básica. A gente vai precisar, quando a gente usar a autenticação básica, a gente vai precisar passar um e-mail e uma senha para poder acessar. Acessar o quê? Beleza? A gente vai meio que mandar uma solicitação para o servidor com o nosso usuário e senha. E aí esse servidor vai pegar a nossa mensagem, que a gente vai setar ela ainda, e vai mandar para o e-mail que você quer mandar. O nosso outro campo vai ser o send username. Aqui ele vai estar em branco por enquanto, porque eu vou criar um outro módulo ali para eu colocar meus dados sensíveis.
entendeu? Vou colocar um outro módulo ali para ter meus dados sensíveis para a gente poder fazer os testes daqui a pouco. E vai ter o send, o próximo vai ser o send password, e aí novamente eu vou deixar em branco porque eu ainda não defini a minha senha. O próximo vai ser o SMTP server, e a gente vai usar um igual esse server bem aqui, que é o server do Gmail, smtp.gmail.com. A gente vai usar esse servidor para mandar os nossos e-mails. Aqui, deixa eu tirar isso aqui. Beleza? Nesse próximo campo, a gente vai usar o send using. A gente vai send using. E ele vai ser igual a 2. Bom, tem algumas opções aqui que eu vou trazer para cá também. O que significa o 2? O 2 significa que a gente vai usar uma porta para poder mandar nossos e-mails, para poder fazer a conexão e mandar nossos e-mails. Já que eu uso uma porta, claro, eu vou ter que definir a porta também, né? Então aqui SMTP server port igual, qual que vai ser a porta? 465. Show de bola. Essas configurações aqui tem que ser essas configurações bem aqui. Eu vou, beleza? Aí depois, se a gente fizer isso, a gente já pode ir para a parte da nossa tratativa da mensagem. A gente vai usar a variável message. A gente vai dar um if gmessage and with aqui. Beleza, aqui a gente tem algumas opções. O primeiro que a gente vai fazer, a gente vai dar um set nas configurações, vai ser igual ao gconfig. Show de bola. Depois a gente vai colocar o to, que é para quem vai ser enviado, que vai ser o e-mail do destinatário. E-mail do destinatário. Deve ter acento em algum lugar aí. Depois, tem as outras opções, né? A gente tem a opção de colocar em cópia oculta. Mas essas aí eu não vou usar. Eu vou usar o from. E aí ele vai ser o mesmo e-mail que vai ser usado aqui. Ele tem que ser o mesmo e-mail do username, do send username. E-mail. Beleza. Eu vou colocar aqui um subject, que vai ser o título. Teste. Vou colocar teste mesmo. E eu vou colocar um text body. Text body, eu vou colocar apenas fazendo teste. E no final a gente dá um .send. Como eu criei, tem essas variáveis aqui que eu dei um set nela, por boas práticas, não precisa, né? Porque a gente tem um sistema de garbage, né? O VBA ele tem esse sistema de aquilo que você não usa, ele deleta, mas por boas práticas, tudo aquilo que a gente acabou setando, a gente vai destruir aqui embaixo. E vai ter a nossa variante aqui também, que a gente deu um set nela. Show? Eu vou criar um outro módulo aqui. Esse módulo aqui vai ser mod dados, só mod dados mesmo. Eu vou criar algumas variáveis públicas aqui, que vai ser o e-mail, string, senha string. A princípio vai ser só esse, e para dar o set neles, né? Para dar o set de dados, para configurar os dados. Public
public sub. Eu estava declarando um array. Beleza? E-mail. E-mail vai ser igual a nada por enquanto. E senha vai ser igual a nada. Eu vou colocar os meus dados aqui, minha senha. Mais um ponto importante. Eu já vou falar logo que eu criei um e-mail novo para fazer isso. Eu vou até mostrar o e-mail aqui. O e-mail não tem problema. Eu vou colar ele aqui. Eu criei um próprio e-mail que é o Duelo PP Gamer, e é esse e-mail que vai fazer o envio dos e-mails para os usuários. Show? E é ele que eu vou usar no username e é ele que eu vou usar também no e-mail from, na parte from aqui do e-mail. Beleza? Outro ponto importante. A autentificação de 2 fatores do seu e-mail, ela deve estar ativada. Então, se você for criar um e-mail novo, você deve entrar no e-mail e ir lá em configurações e ativar configurações na configuração de autentificação de 2 fatores para você poder usar isso aqui. Eu usei também uma senha de app. Não precisa usar a senha de app, você pode usar a própria senha do seu e-mail. Porém, a senha de app é bom porque eu posso, digamos que se eu esqueci, né, eu posso ir lá e criar uma outra e não tem problema. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só falando desse tema. Mas enfim, eu vou setar meus dados aqui e eu já vou trazer para cá. E galera, antes de... Eu acabei fazendo erro aqui, viu? Aqui ela não pode ser DIN, senão ela vai ficar apenas no nível do módulo. Tem que ser pública para a gente poder usar em outros locais. Beleza? Eu vou colocar a senha aqui e vou lá para o código. Show? Eu já coloquei meus dados lá. Agora eu vou referenciar eles aqui. Mod.email. E aqui vai ser a senha também. Show? Mas primeiro, eu não posso usar diretamente isso aqui porque senão eles não vão estar setados, né? A princípio, essa aqui não é a forma que eu vou usar final, viu? É só para não mostrar meus dados sensíveis. Mas eu vou ter que, antes de usar isso aqui, né? Eu tenho que pelo menos setar eles antes. Então, eu tenho que dar um mod dados.configurar dados, que aí ele vai setar essas minhas variáveis aqui. E aí eu vou poder usar elas. Show. O e-mail do destinatário. Eu vou colocar aqui o meu e-mail pessoal. Adriano Hurtado @gmail.com. Do jeito que tá aqui, já é para funcionar. Eu vou abrir o Edge aqui, vou entrar aqui no meu e-mail. Gmail. Já tô aqui já. Beleza, galera? Entrei aqui no meu e-mail. Provavelmente vai estar tudo borrado aqui para vocês, né? Mas enfim, eu vou fazer a depuração. Eu não posso fazer a depuração, na verdade. Pelo menos até aqui, ó. Eu vou fazer a depuração até aqui. Depuração 1 a 1. E um ponto importante. Como a gente vai criar usando o create object depois, eu preciso saber que esse CDO default aqui, ó, a enumeração dele é -1, porque quando a gente usa o create, a gente tem que usar a enumeração. Entendeu? Pois na hora que eu for modificar o código para ele usar um create, a gente vai usar o -1 aqui, beleza? Aqui na parte dos sensíveis aqui eu vou dar um F5 para ele pular direto. Beleza? E aqui a gente vai passar aqui, ó, deu update, configurou tudo. Ele vai, configuração, e-mail destinatário, e-mail subject, e ele vai dar um send. Pronto, já enviou. Provavelmente para vocês pode ser que dê algum erro se vocês não fizerem a autentificação de 2 fatores no e-mail de vocês, vai dar um erro bem aqui na hora do send. Então, se eu entrar aqui, já vai estar aqui, ó, fazendo o teste do LPP. Já enviou o e-mail para o meu próprio e-mail pessoal, né? Ó, vocês viram que foi o meu e-mail do LPP, que foi o que eu setei.
enviou aqui no o coisa dele, subject aqui, né? O título foi teste e aqui foi fazer o teste, né? Que foi o text body. Esse aqui, eu vou mandar outro novamente. Vou colocar assim. Hello World, né? Padrão teste 2. Vou voltar aqui, eu vou deletar ele. Vou dar um F5 novamente. Ele já rodou. Espera um pouquinho aqui que ele já chegou aqui novamente, viu? Mandou um Hello World e um Hello World aqui e o teste 2, beleza? O que eu vou fazer? Bom, eu não vou mandar assim, claro, tem que ser algo mais bonitinho, né? Então, eu pedi para uma IA mesmo, para ela gerar uma função aqui que traga um HTML bonitinho aqui. Já está aqui. Eu usei o Gemini para fazer essa função aqui. Show. A princípio ela pede só o código de verificação. Eu vou tirar esses comentários aqui. E ela gera esse código HTML que a gente vai usar no e-mail. Para a gente usar, a gente vai ter que invalidar isso aqui. Vai ter que usar o HTML body. A gente usa essa função aqui. E aí ela vai pedir um código de confirmação, né? Para teste eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 apenas para teste. E aqui eu vou colocar como eu já vi que aqui, ó, isso aqui ficou meio doido porque eu colei esse código ele tá colado no meu VS Code aqui do lado. E eu colei para cá de novo. Enfim, aqui autenticação. Provavelmente eu vou dar uma revisada depois no código, porque aonde tiver aqui, tá vendo? Verificação. O VS Code ele coloca com o sinalzinho de interrogação. Enfim, eu vou pôr para rodar aqui usando essa função. Então, quando ela chegar aqui no meu HTML body, ele vai chamar essa função, vai trazer o código, vai setar toda a mensagem, e aqui vai retornar a mensagem e vai usar ela para enviar o e-mail. Eu vou voltar aqui novamente, eu vou deletar aqui e eu vou rodar o código aqui novamente. Eu vou tirar aqui e vou dar só um Alt F5. Pronto, já enviou, só esperar chegar aqui. Show de bola, aqui. Teste 2, eu não mudei o nome, tá vendo? Ó, protocolo de autenticação. Que nem eu falei para vocês, o VS Code ele tirou todo os meus acentos, mas isso aqui eu consigo arrumar. Mas bem bom, a gente já consegue enviar o código de autenticação por e-mail, usando um código. O próximo passo é simplesmente setar isso aqui de forma mais simples, para trazer o nome do usuário, para enviar e abrir a caixinha, uma janelinha, claro, para ele confirmar esse código. Ele vai digitar esse código e ele vai conseguir acessar, né? Show de bola, galera. Agora a gente vai partir para a parte que nem eu falei para vocês, que a gente vai transformar essas variáveis aqui em objetos. Show? A gente vai simplesmente transformar isso aqui em um objeto. Vamos transformar esse aqui também em um objeto. E aqui embaixo a gente já não seta mais ela dessa forma. A gente dá um igual a um create object e a gente cola ela em forma de string aqui embaixo. Vou dar um Ctrl X aqui. Create object. Configuration. E aqui, que nem eu falei, a gente precisa usar a enumeração -1. Tecnicamente, o nosso código ele já não precisa mais ter a biblioteca referenciada. Eu posso simplesmente desmarcar aqui, dar um OK, que o código vai funcionar normalmente. Eu vou fazer mais um teste aqui para vocês verem. Aqui eu vou colocar do LPP eu vou colocar aqui no reply.
sem respostas. Show, eu vou dar um Ctrl Alt F5, eu vou dar um F5 aqui novamente. Pronto, já rodou o e-mail. Já chegou aqui, ó, tá vendo? Duelo PP, no reply, protocolo de autenticação. Funcionou normalmente, funcionou igual, né? Funcionou igual ao com a biblioteca referenciada. Porém, dessa forma a gente tem mais compatibilidade, né? Não tem um problema de, não sei, vai que desmarcou e aí você manda pro seu usuário, né, que vai jogar. E aí, se tiver desmarcado, ele não consegue acessar, não vai conseguir acessar essa parte, vai dar erro. Então, é isso. A próxima parte do projeto vai ser a criação da tela, né, que nem eu falei. E eu espero vocês no próximo vídeo.